Gente, eu voltei de novo com outro assunto. O que eu acho mais intrigante é da raça humana. Gente, essa marquinha que fica aqui, tá? É vinho. Tomo vinho com frequência. Não sou alcoólatra. Eu bebo durante 1 ano e meio já, né? Todos os dias, mas eu não sou alcoólatra. Faço para a hora que eu quiser. Não tô brincando. É que eu tava lembrando de um vídeo de uma pessoa que puxava um e falava assim, não, eu puxo durante 30 anos, mas a hora que eu não sou viciada, a hora que eu quiser eu paro. Mas o vinho referente a isso, sim, eu parei durante 15 dias sossegada, tranquila. Não é que eu bebo todos os dias, eu bebo mais no final de tarde, umas gotinhas aí e tal, só pra relaxar, isso aí não pega nada. Mas fiquei 15 dias, 20 dias por causa da criolipólise, sem beber, e isso não me interfere em nada. E cá naquela história, eu não devo satisfação para ninguém. A vida é minha. Mas voltando, o ponto que eu quero falar com vocês hoje, de novo, já acho que segundo, terceiro assunto só hoje, é sobre a masculinidade. O que é masculinidade para você? A maioria das pessoas que me seguem são mulheres. Um ou outro é homem e por um acaso deixo seguir, permito seguir porque nunca teve alguma espécie de assédio. Porque o primeiro instante que tiver alguma espécie de microassédio dando em cima de mim é bloco, eu nem respondo. Ou mando para aquele lugar e bloqueio. Porque eu não aceito. Eu gosto de... eu gosto muito disso aqui, cara. E mano, até dá calo, eu lambo até dá calo na língua, de tanto que eu gosto. Mas também eu sou um pouco seletiva, peculiar quanto à escolha, né? Tem alguns padrões que... eu sou chata, resumindo a história, eu sou chata, né? Mas também se eu pegar uma perereca que eu gosto... Mano, eu morro naquela perereca, cara. Tipo... 3, 4, 5, 6 horas, mano, a vida não tem fim enquanto não inchar aquele negócio. A mulher fala assim, por favor, para. Aí eu paro. Porque, mano... Mas voltando, primeiro que o homem nem sabe onde fica o clitóris, mas essa não é a questão, mas tá bom, vai, vamos lá. Aí, o ponto que eu quero chegar. O que é masculinidade pra vocês? É isso aqui? Determinação de músculo? É por causa que tá com o filtro não faz o contorninho aqui. É o que? É um tríceps? Que por causa da tatuagem não dá pra ver direito? O que é? É uma barriga tanquinho? É ter um pênis? Isso é masculinidade? Então assim, eu vejo a sociedade por 2 pontos. O ponto onde ela é atacada, criticada, e é o ponto onde ela pode ser defendida. Passada a mão na cabeça. Então eu acredito que a pessoa que nasce com pênis... Não estou dizendo homem, presta atenção. A pessoa que nasce com pênis ela é condenada a certas condições na sociedade, a certos papéis na sociedade. Gente, é muito importante esse story que eu estou gravando, que virará um vídeo do YouTube. Vocês compartilhem, por favor, inclusive, quando eu fizer esse vídeo mais abrangente. A pessoa que nasce com pênis ela é condenada a certos papéis na sociedade. Quais papéis? Dono do lar assim no sentido de... provedor, tem que trabalhar fora. Mas a gente já está em 2023. Mas ainda acontece muito. Então a pessoa tem que trazer dinheiro para o lar, ele tem que proteger a mulher, tem que proteger os filhos, não pode chorar nunca, etc e tal, e várias outras séries. A pessoa que nasce com vagina, que meu Deus do céu, eu amo vagina, mas especificamente de um jeito, mas não vem ao caso agora. As meninas que já tiveram o prazer de... Deixa pra lá, né, gente? Vamos lá. Aí o que acontece? O foco do vídeo. Então, pessoas que nasceram com vagina, o que acontece? Elas já são predesignadas ao sexo frágil, a serem doninhas do lar, a ter que lavar, limpar, cozinhar, ter empregos inferiores às pessoas que nasceram com pênis. Sabe, ter toda essa segmentação onde a sociedade emprega a você certos futuros, certos destinos, né? Impugna a você isso. E a maioria das pessoas realmente elas cedem por bem ou por mal a esses tipos de
a certos tipos de destino. Por que você repete a última frase, Evelyn? É porque eu não sei se cortou no último de 1 minuto que eu tive. Bom, aí que acontece? Então, assim, nós temos um cabrestamento da sociedade em que você nasceu com vagina, você já tem pré-designações da sociedade, você nasceu com pênis, você tem pré-designações na sociedade. Se você fugir disto, você é julgado, culpado, julgada, culpada, etc e tal. Né? Já acho até a própria linguagem nossa, o português nosso, um tanto machista, porque se existir uma mulher num grupo de 100 pessoas e sendo 99 homens, você tem que puxar para o masculino. Você fala assim, aquele grupo é eles, uma mulher. E se tiver 99 mulheres e um homem, você ainda tem que falar eles. Você só fala elas quando 100% das pessoas são elas. Você entendeu? Então, tipo assim, se todas forem realmente pessoas portadoras de vagina, ou pelo menos mulheres trans que tenham pênis, mas que sejam mulheres trans, mas o que acontece? Aí você pode falar elas. Mas se tiver um carinha ali no meio, um portador de pênis que se considera homem, cisgênero, aí você tem que falar eles, por causa de um no meio de 99. Você vê que puxadinha de sardinha pro lado masculino, né? Então acaba sendo um pouco... Ai, gente, deixa pra lá. Mas então, voltando ao ponto, o que é masculinidade para vocês? São músculos? São ter tênis no meio da virilha? Ter a voz grossa e a voz saliente? Ter o rostinho retangular? Ter barba? Isso é masculinidade para vocês? É isso? Ter poder, força, ter poder, nunca chorar. Eu não sei, gente. Então, assim, na verdade, para mim, a minha concepção como Evelyn, que, entre aspas, lidei com as duas situações, né? E tenho tecnicamente um lado masculino. Eu sou mulher trans. Eu quero ser respeitada como mulher, sexo feminino. Né? Mas assim, ter traços masculinos me traz algumas liberdades de pensamento, liberdades de falar certas coisas, liberdades de fazer certas críticas, etc e tal. Também por ter a vivência como ter sido menino durante mais de anos na minha vida. Não revela a minha idade, gente. Então, o que acontece? Eu passei por uma situação recente onde um homem com pênis, né? O que o homem tem? Pênis e força. E fora isso, a sociedade também prega que o homem tem palavra. É outra coisa machista que eu acho no português, ou pelo menos no Brasil, não sei se lá fora é assim, mas é tipo assim, você não é homem, você não tem palavra? Quando alguém fala você não é homem, você não tem palavra, parece que a mulher é o oposto. Né? Parece que a mulher é enfraquecida, ela realmente não é um ser de não ter palavra. Então, para ser um ser de palavra, você tem que ser homem, né? Dá uma sensação, né, duvidosa nessa questão. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Você não é homem, você não tem palavras? Então, beleza. E até certo ponto, eu penso assim, você não é ser humano? Vamos abranger isso, não sei se abranger, mas vamos abranger um pouco o pensamento. Você não é ser humano, não tem palavra? Então, voltando na questão, dei uma pequena pausa, mas já voltei. Então, masculinidade é sinônimo de você ter palavra. Então, pré-julgamento que então feminilidade é você não ter palavra? Será que é isso? O oposto igual ao inverso? Não sei, né? É uma coisa para se pensar. Então, assim, acaba sendo um tom, vírgula, uma porcentagem machista. Mas tudo bem. Não tá tudo bem, tá tudo errado. É por isso que eu tô querendo trazer vocês, bombar a mente de vocês de raciocínio reflexões referente a isso. Não tá certo. Cadê a igualdade, né? Evelyn, você é feminista? Eu não estou defendendo um lado nenhum. Eu quero simplesmente que nós tenhamos direitos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Eu nasci um ser vivo, eu quero ter direitos iguais a todos os outros.
Que nem fui no Poupa Tempo, aí a opção que tinha lá era divorciar do. Não tinha divorciar da. Por que não tinha o abre parênteses a, como sempre as opções, né? De duplo sentido não, de gênero duplicado, vamos colocar assim, para abranger, eu não sei como é que conjuga esse verbo, já todos os seres vivos, né? Só que não abrange todos, porque tem gente que não é nem assexuado, como te fala? É intersexo, se eu não me engano, que ele varia entre os dois, ou considera-se nenhum. Gente, é uma coisa que eu também tô meio por fora, mas assim, existe uma variação de uma pessoa que ela não se considera nem homem nem mulher. E aí? Como é que funciona isso mediante a lei hoje? Só tem feminino e masculino. Melhoramos na lei? Melhoramos na lei. Tá mais flexível? Tá mais flexível, mas né, é um avanço, né? São passos de formiga, digamos assim. Apesar que a formiga nunca cansa. São passos de tartaruga, então. O ponto é que o que eu quero dizer para vocês, além dessa questão de terem situações machistas ainda empregadas na nossa comunidade brasileira e talvez abrangendo para o planeta em alguns pontos específicos, né? Toda aquela questão social de mais de 50, 100, 200, 500 anos. Uma coisa que me marca muito a situação é aquela história do homem das cavernas puxando uma mulher pelos cabelos e arrastando pelo chão. Assim. Isso é uma coisa que me marca e me fere muito. Não me fere muito porque eu não posso deixar as coisas me ferirem, mas me marca bastante com relação. Então, assim, desde a época do Neandertal, sei lá o que é, quando começamos a nos unirmos como 2, 3, 4, 5, 10, fazermos grupos para falar uga uga, né? E aí enquanto a mulher ficava na caverna protegendo os filhos, você uga uga com outros ugas ugas para se unirem e destruírem dinossauros para terem alimento para sua família, suposta família, né? Qual que eram as ordens sociais naquele instante, naquele momento, naquela organização? Se é que isso é uma organização que parece uma zona, uma bagunça. Bom, aí quanto evoluímos de lá para cá, né? Porque também já apareceram as feministas, que elas são também um pouco impetuosas no ponto em que, tipo assim, pode deixar me vir sozinha, né? E não existe espaço para gentileza masculina. Não sei, eu como mulher hoje, deixa pra lá. Eu como mulher hoje, representando realmente, mediante a lei dos homens, até dizer lei dos homens, porque a Bíblia fala, mediante, sei lá, a lei dos homens, que a gente tem que respeitar, lei dos homens. Por que lei dos homens? Porque ele criou o homem primeiro? Porque ele simboliza, então, masculinidade? Mas tecnicamente ele criou o homem à sua imagem, homem à sua imagem e semelhança. Então a mulher é o que? É um rascunho? Você entendeu? Então, tipo, se for para parar e questionar tudo, a gente foda-se. Mas se for parar para questionar tudo, mano, até a Bíblia dá para ser questionada, né? Porque farei o homem a minha imagem e semelhança. Aí pega e arranca um pedacinho que representa o quê? 2%, que é um ossinho da costela das 14, 15, das 14 ou 16, sei lá, que a pessoa masculina, a pessoa com pênis nasce, aí arranca uma dessas que não representa nem de massa corporal ali de 1, 2%, para criar a mulher. E olha que uma bela de uma criatura fantástica com 1, 2% do homem. Aí cai naquela história, isso é machismo, porque com 1% do homem se fez uma criatura fantástica, maravilhosa, empoderada. 1% do homem foi capaz de criar uma criatura 100% fantástica, que é a mulher, né? Então isso, de certa forma, também é um pouco machista, porque tipo, 1%, um pedacinho do homem fez essa criatura maravilhosa que são as mulheres, eu também, né? Então tipo,
levando para o lado religioso também é complicado, né? Ou se não, tipo assim, ai, mano, dá pra questionar muita coisa, cara. Nossa, esse assunto é muito, muito vasto, muito gigantesco. Ai, eu vou tentar voltar às raízes. O machismo em si, que eu queria começar a falar desde o começo do primeiro vídeo, era referente a uma situação. Ou talvez dê para se levar um pouquinho puxando a sardinha pro outro lado, dizendo que foi feito pelo menos um homem. Aí digamos que houve uma falha de sistema. Vamos fazer essa correção. Aí a gente arranca um pouquinho de DNA só para dizer que tem, né, o membro superior, inferior, total padrão mais ou menos, né, de 2 braços, 2 pernas, tronco, cabeça, mas com pequenas diferenças fisiológicas por conta da reprodução, né, vamos colocar assim. Aí a gente fez uma melhora, né, tipo, a trilogia, perdão, Deus, não é blasfêmia da minha parte, que eu quero dizer. Mas aí o trio fez assim, tipo, uma melhora e criou a mulher. Então o homem foi um rascunho, né? Seria interessante. Mas voltando ao ponto, né? Por que não é, por exemplo, no cartório, divorciar da, abre parênteses, o, fecha parênteses. Brancar, abre parênteses, o, fecha parênteses. Separar da, abre parênteses, fecha o, fecha parênteses. Porque tudo é jogado para o masculino. Você entendeu? Então isso é uma coisa assim, tipo, culturalmente brasileira. Isso porque eu conheço um pouco do inglês, tá? Então eu posso falar um pouquinho mais abrangente por conta do inglês, que temos determinações um pouco mais pré-estabelecidas, né? Que nem quando se fala dog. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Então, tipo assim, não se sabe se esse cachorro é cachorro fêmea ou cachorro macho. Agora no Brasil, não. Eu tenho que colocar cachorra ou cadela, como alguns falam, e cachorro. Né? Daí eu já não entendo muito porque essa linguagem. Né? Eu já não conheço o italiano tanto, o francês tanto. Je suis une dame. Io sono una donna. Eu não sei se... eu não estou tão abrangente no francês e italiano, que são línguas que eu estou ainda em processo de aprendizado, para dizer para vocês com eficácia que as outras linguagens, ou que pelo menos outras nações, adotam uma tentativa de equalização, de nivelamento, né, entre o ser com pênis e o ser com vagina, vamos colocar assim, entre aspas, porque eu sou um ser com pênis, mas eu sou mulher. Então eu sou uma exceção da exceção, sei lá, mano, eu sei que eu sou mulher trans, mas é onde me encaixaram. Mas resumindo, na certidão tá escrito sexo feminino, então tá bom pra mim, é isso aí, segue a vida. Aí, é um assunto muito abrangente, que dá 35 mil stories ainda, ou se fosse um vídeo de YouTube seria o que, 50 mil horas gravadas, e ainda não chegaria a uma conclusão. Mas assim, tecnicamente o português é um pouco puxado a sardinha para o lado masculino. A Bíblia é puxada a sardinha um pouco para o lado masculino. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que aí depois fala que Deus, Espírito Santo e Jesus não tem sexo. Quer dizer, pelo menos que Deus não tenha sexo. Mas tecnicamente, por ele gerar seres humanos, ele tecnicamente representa uma figura materna por geração, por capacidade de geração de seres. É uma coisa muito louca. Uma coisa muito louca. Tipo, é muito louca. Mano, dá pra se falar 1000 horas. E lembra-se, eu não tô julgando religião nenhuma, não tô criticando. Pode ser que em algum momento eu julgue e critique alguma religião, mas nesse momento não é o foco. Entendeu? Se fosse parar pra pensar no modo religioso e mais taxativo, eu, lembrando que na época que fui uma figura representativa social masculina, descobrir que a minha mulher virgem está grávida, isso há 2000 anos atrás, me sentiria, tipo, extremamente envergonhado como homem da minha mulher estar grávida do ar.
né? Aí vem aquela história de que não, que foi o Espírito Santo, que veio a pomba, que não sei o que lá, blá, blá. Você entendeu? Para pra pensar. Então, tipo assim, o João também sofreu algumas perturbações mentais ali naquela questão de masculinidade. Aí você fala assim, você está defendendo? Eu tô pondo os pontos de exclamação na situação, ponto e vírgula. Tendenciosamente, eu vou puxar um pouco a sardinha pro lado feminino, porque ao decorrer de centenas de anos, ou talvez milhares de anos, como mulheres ou figuras representativas femininas foram sempre desprivilegiadas. Tem um tal de Futanari, quem quiser pesquisar, maior de 18, presta atenção, hein? Que todo mundo que me siga tem maior de 18. Futanari, pesquisa. É um fetiche de uma mulher com pênis, exatamente o que eu sou. Só que é um fetiche, é basicamente uma figura que tenha peitos, seios e pênis. Então, automaticamente, esse futanari parece que na cultura japonesa ou chinesa, não sei, me desculpa a falta de conhecimento de pessoas que têm o olhinho puxado, coreano, japonês, eu confundo, desculpa, me perdoe mesmo. Mas assim, voltando, elas são enaltecidas, são figuras enaltecidas. Pena que para um lado mais virado para o lado sexual, né? Isso é um problema. Enaltecidas, vírgula, um lado sexual, né? Que é mais ou menos o lado de hermafrodita, talvez, mas também não compara muito, porque nem se pode dizer hermafrodita hoje, né? Socialmente não se diria isso, se diria, eu acho que o intersexo caberia essa palavra. Gente, é tanta palavra que a gente LGBTQWYZ PQY 99,7 MHz, a gente se confunde de tanto palavreado, de tanta variação, é uma coisa de louco, né? Então você imagina você pôr isso na cabeça de alguém de 70 anos, 80 anos, então tipo até não dá para defender 100%, mas até dá para justificar uma parcela de porcentagem dessas pessoas que ficam perdidas, que tem mais de 50, 60, 70 anos. Bom, o que eu quero dizer é que a variação é muito abrangente, tá bom? Depois vocês vão pesquisar na internet com mais canais que te propiciem conhecimento, com mais fonte, né? Porque você não tem que ir numa biblioteca hoje, é só você digitar assim, o que é intersexualidade, intersexo. Aí o YouTube já vai te auxiliar nessa parte. O YouTube, ó. Também alguns vídeos do YouTube. Mas o Google já vai te dar uma boa gama de informações referente a esse tipo de noção. Mas basicamente é o que era hermafrodita antigamente. Agora eu já não sei se pedagogicamente, como estudo pedagogia, se isso hoje seria eticamente conveniente dizer que alguma pessoa é hermafrodita, em vez de falar que ela é intersexo, se seria ofensivo. É que nem falar que uma pessoa é portadora de deficiência física. Não existe pessoa portadora de deficiência física. Como não existe, mas tem pessoas com que não, hoje existe pessoa com deficiência. Não se pode pronunciar a frase pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência. Porque portadora eu já expliquei para vocês em outros stories. Gente, o foco desse Instagram, desse story de hoje não é esse. É questão do machismo. Basicamente pautado na frase inicial. Você não é homem? Você não tem palavra? Não. Então daria para continuar falando mais 35 horas sobre isso. Eu não sei porque eu gosto do número 3, que eu envolvo 3 com 7, 3 com 5, 3 com 3. Não curto o trisal. Não sei, acho que não curto. Bom, não, se eu tiver uma perereca só minha. Bom, vamos lá. Aí que acontece? O ponto também seria um pouco machista dizer uma perereca só minha, porque na verdade ninguém é de ninguém. Quem pertence a alguém? Quem é dono de alguém? Né? É complicado. Foco. Evelyn, foco. A minha maior dificuldade é isso. O TDAH. Eu desfoco, né? Eu viajo. Mas assim, tipo assim, você não é homem, você não tem palavra. Então, tipo assim, a minha dificuldade é realmente criticar
essa questão. Já que o homem é muito julgado pela palavra que ele tem, porque aparentemente nós seres humanos, a única coisa que a gente tem não são bens materiais, mas somos pelo menos a nossa palavra, ou aos seres que não têm, não são grandes detentores de bens materiais, a única coisa que lhes resta ter é a palavra. Cadê a palavra? Porque um ser humano me deu a palavra, portador de pênis, se dizendo homem, se classificando como homem, se dizendo homem e não cumpre com a sua palavra. Então, assim, é esse questionamento, né? Você não é homem para cumprir com suas palavras? Então, para amenizar, baseado em tudo que eu falei hoje, você não é ser humano, independente de genitália, independente de cor, independente de raça, etnia, blá, 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 blá. Você não tem palavra, independente do seu saldo bancário, sabe? Então, assim, os antigos, né, tinha muito essa questão da palavra, ter palavra é questão de honra. E eu adotei um pouco dessa característica que eu acho que isso é muito bonito, porque ele indifere de genital, indifere de cor, ele simplesmente limita você ser uma pessoa com palavra a uma pessoa que não tem palavra. Mano, eu achei muito legal isso. Não legal no sentido divertido, mas legal no sentido de, tipo assim, legal, de legalização, de realmente ser confortável, de ser igualitário, de ser, tipo assim, puxa, né? Tá justo, né? Com palavra e sem palavra. Daí tá aprovar sua palavra ou não aprovar sua palavra. Mas assim, eu sendo independente de ser portador de pênis e eu representante de uma figura feminina, sendo a mulher transgênero, portador porque eu posso arrancar. Eu posso realmente numa mesa de cirurgia arrancar, né? Mas nunca eu farei isso porque adoro ter e adoro colocar ele em lugar escuro, úmido, molhado. Tá, vamos lá, vai. Foca, Evelyn. Aí o que acontece? E acontece o ponto em que, tipo assim, você é um ser de palavra, então podemos dividir a sociedade em duas partes, que também falei na metade do vídeo. Pessoas com palavra e pessoas sem palavra. Qual delas você é?